muito bem encorpada e pregada com muita responsabilidade. Então, alguns gestores não alcançam, não é, a dimensão que é administrar Santa Cruz do Capibaribe. E uma aventura política, não é, a questão de se candidatar por se candidatar, de querer satisfazer o ego pessoal, não é, acaba prejudicando muito o município. O senhor que participou do governo de Toninho do Pará. Foi de Zé Augusto, depois de do Toninho governo do Pará. Quais eram? A sua função era chefe de... Não. Eu fui secretário de administração. Secretário de administração no governo de Zé Augusto, né? 2005 até 2007. E no governo de Toninho do Pará até... Foi 2009, foi de Zé Augusto até 2008, Toninho do Pará 2009, 2010, meio de 2010 eu saí. E qual era a maior dificuldade, doutor? A maior dificuldade? Olha, no governo de Zé Augusto, né, eu aprendi muito. Eu aprendi muito com o gestor arrojado. Eu aprendi muito com o gestor que sabia o que estava fazendo, que tinha um controle de sua equipe de secretários, que tinha uma visão muito boa, né? E o que eu me limito a analisar da gestão de Zé Augusto foi como ele foi competente, como ele era competente, não é? Como ele tinha o poder e como ele tinha a administração nas mãos. E o do governo de Toninho do Pará, totalmente ao contrário. Foi outra realidade, né? Um gestor que, infelizmente, não conseguiu emplacar. Ele não conseguiu dar uma cara ao governo, ele não conseguiu ter o secretariado sob seu comando. E a gente viu que realmente foi uma gestão que deixou muito a desejar. Combinando na derrota na eleição para Zé Augusto, o senhor acha que foi a causa principal, porque Tonho não emplacou? Eu prefiro avaliar a gestão de Toninho do Pará como desastrosa por ele próprio. Eu não posso atribuir a culpa a ninguém externo pelo que houve na gestão de Toninho do Pará, não. A gente está vendo hoje aí o governo Edson Vieira. Edson Vieira tem as rédeas na mão, tem um controle da situação, não é? Se a gestão dele vai ser boa ou vai ser ruim, se ele vai conseguir se manter na legalidade, sair isento da fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público, se ele vai conseguir cumprir o seu plano de governo, é outra história. Entendeu? Mas... Hoje as contas dele de 2012 sobem, né, doutor? De Edson Vieira. Pois é. A grande vantagem de Edson Vieira é o julgamento da Câmara de Vereadores, né? Entendeu? Se você fosse ater ao pouco que eu vi das contas dele, essas últimas contas dele que foram julgadas na Câmara de Vereadores, né, que foram aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas, as ressalvas superaram e muito as ilegalidades apontadas nas contas de Toninho do Pará, por exemplo. Entendeu? Então, quem pensa que o governo de Edson Vieira está mil maravilhas, está muito enganado. São 19 ressalvas. Eram 20 a princípio, depois ficaram 19. Eu não sei o total das ressalvas, até porque... Mas é certeza... né? Pronto, eu tive acesso às contas ligeiramente, realmente era um processo muito extenso, né? Muitas laudas, e as ressalvas muito contundentes mesmo, não é? Agora ele tem, é um julgamento que eu acho muito injusto, né? Ele tem a Câmara de Vereadores na mão, e se prevaleceu também de ser começo de governo, ele foi julgado pelo começo do governo, então muitas ressalvas levaram em consideração isso, não é? Que a realidade a qual ele está enfrentando, né? E a justificativa de ser começo de governo, de estar ainda se organizando, que agora acho que não tem mais, né? Agora não tem mais desculpa. E quando, no começo de governo até de Edson Vieira, foi de governo um tanto, né, conturbado, com denúncias, né, da KMC, né, com pouco tempo de governo já tinha denúncias muito fortes. Né? Gravíssima, inclusive. Gravíssima. A questão da KMC, se for comprovada, eu creio que o Ministério Público deve estar se pronunciando aí no máximo até setembro. E digo com toda certeza, é gravíssimo mesmo, que pode colocar abaixo toda
toda a gestão de Edson Vieira. Doutor, o senhor que acompanha aí, eu vejo, pelo menos nas redes sociais, o senhor tem sempre nos grupos de discussões. O WhatsApp principalmente, e o senhor tem sempre falado, por isso que eu trouxe o senhor aqui, porque vai falando de política, o nome do nosso programa, e nada melhor do que ouvir toda a sociedade, né? É verdade. E o senhor que trabalhou também no poder público sabe muito bem disso. Então, por que demora tanto essas coisas para julgar certos políticos? É tão rápido e outros demoram tanto. Tem alguma coisa que como é esse trâmite? É o seguinte, primeiro eu mandar aqui um abraço para o pessoal do grupo Direto ao Ponto e avisar que a internet já está normalizada, viu? Já está funcionando aí. Primeiro porque o Ministério Público, quando vai investir, o Ministério Público é um órgão fiscalizador, não é? É o fiscal da lei. E fiscaliza as gestões públicas, né, o dinheiro público, os atos da administração em geral. E quando se chega uma denúncia dessa, a apuração realmente é muito dolorida e muito burocrática, porque tem que se trabalhar com provas contundentes, tem que se trabalhar com o máximo de evidências e de ocorrências que possam levar à conclusão de que houve improbidade administrativa. O Ministério Público local está fazendo uma investigação muito minuciosa e sigilosa, inclusive. Não é? O que eu sei por alto, porque nós acompanhamos algumas fases desse procedimento. Então, pode ter certeza que o que vem relativo ao famoso escândalo aí da KMC vai ser muito contundente. Outra coisa, doutor, a gente fala em campanha e tudo mais. Essa semana mesmo, algumas pessoas até surpreendidas que quem financia, né? Quem é que gasta, né, com esse povo? O Brasil todo agora voltando os olhos para a Petrobras, que foi uma empresa que foi usada para isso. Uma parte, né, do apurado da Petrobras foi usado para financiar a campanha pública. E as outras empresas todas, né, que entram nesse negócio de financiar a campanha. O que o empresário ganha com isso, doutor? O cara pegar 10, 500... Eu cito o Romário lá, o Romário Faria, lá do Rio de Janeiro, que era jogador de futebol, muito bom por sinal. A Brahma vai 1 milhão para Romário. A Adidas não sei quem. A Adidas eu ainda falo, porque tem um negócio da chuteira, né? Essa coisa toda. E os outros empresários que nem aparecem, que a gente não sabe nem a marca deles, e dão milhões para esse povo. O que para isso? Isso aí é um grande lapso da nossa legislação eleitoral, que é permitir esse financiamento público de campanha, né? O financiamento privado de campanha, não é? Que é justamente essas doações que as empresas e os grandes empresários fazem aos políticos para bancar, para gastar nessas milionárias campanhas que a gente vê, não só no Brasil, como aqui em Santa Cruz também. Né? Muito dinheiro sendo derramado numa campanha política e debaixo, vamos dizer assim, do nariz da justiça eleitoral, né? Com justificativas né? Que legalizam esses gastos e essas doações. Aí você pergunta, Jairo, e esses empresários dessas empresas se beneficiam com o quê? Tem o quê em troca desses milhões que destinam a políticos, a candidatos, né, e a partidos? A resposta todo mundo sabe, mas nem todo mundo pode falar porque a gente não tem como provar, não é? Mas não tem um domínio de fato, até que o doutor Joaquim Barbosa trouxe isso aí. É impossível vocês não saberem do que acontece. Eu não quero trazer para o âmbito municipal, não é? Mas o que é que Joaquim Barbosa sempre disse? O que todo mundo sabe, que essas empresas de alguma forma têm que se completar para poder ter esse dinheiro de volta. Então esse dinheiro provavelmente é retirado dos cofres públicos em favor das empresas e empresários, não é? Uma empresa que gastou por exemplo, 50 mil reais numa campanha, ele vai querer buscar o dinheiro de volta de alguma forma, ou com benefício, ou politicamente, ou até financeiramente e patrimonialmente. Aí a gente está submetendo os nossos cofres, nosso município, o dinheiro que ia ser utilizado em prol da sociedade, em prol da melhoria de vida, da estrutura, da infraestrutura,
de hospitais, de segurança. A gente está usando esse dinheiro para pagar dividendo político. E isso é uma lástima. E é um mal que atinge Santa Cruz, infelizmente. Bom dia, Eduardo Alves. Eduardo, você vê, eu estava falando aqui e você bem escutou. Eu vim acompanhando aqui, cheguei atrasado, mas eu estava acompanhando a entrevista. Bom dia, Jairo. Bom dia, doutor Neidson. Bom dia, Eduardo. Eduardo, aí a gente vê o seguinte, os partidos políticos não poderiam agora, né, aproveitar essa onda toda e começar a dizer, rapaz, eu não quero mais doação desse povo, né? Não vamos começar a fazer a coisa direito, né? Uma coisa que eu acho incrível, como já começa errado já na prestação de conta ou na declaração de bens, né? Tem candidato que declara o que? Patrimônio, uma casa que vale R$1.000 milhões de reais, declara aí por 5 mil, por 10 mil, então, e passa, tem muita coisa de declaração do candidato que não existe aquele valor, né, doutor Neidson? Verdade. Doutor Neidson, falando agora no âmbito da política local, o senhor vinha falando aí do secretariado, no governo de Toinho, de José Augusto Maia, fez uma análise também rápida desse mandato de Edson Vieira. Fale para a gente o que é que o senhor vê, o que é que o senhor acha dessas intrigas, dessas brigas entre o Grupo Taboquinha que não se une, né, que não chega a um consenso de um candidato. Como é que o senhor analisa isso aí? Naturalmente, o grupo denominado Taboquinha, naturalmente, eu digo naturalmente porque toda a liderança, a vida política, ela tem começo, meio e fim, né? E naturalmente o grupo Taboquinha vai passar por mudanças, né? Vai passar por modificações. Os líderes políticos que vêm há muito tempo utilizando o partido, né? Se candidatando, sendo gestor, né? Sendo deputado, sendo prefeito, esses líderes, um dia eles vão ter que ceder a vez, um dia eles vão ter que sair. Então essa mudança é inevitável, não é isso? O grande problema é, como diz popularmente, querer largar o osso, não é isso? Querer largar o osso. Então, hoje em dia o Grupo Taboquinha, ele se encontra numa situação muito delicada porque ele não tem mais aquele nome que tenha potencial suficiente para enfrentar uma eleição contra o provável candidato à reeleição, que é Edson Vieira, não é? Na verdade, hoje em dia, nós temos os dois líderes, né, que foram ex-prefeitos, que já existem as complicações perante a justiça, né, por causa das contas rejeitadas, e a sabida impopularidade agora, né, perante uma parte do eleitorado. Temos que reconhecer que o ex-deputado federal ainda é o mais querido, né, perante o eleitorado Taboquinha, mas a gente sabe também que o eleitorado Taboquinha sozinho não ganha uma eleição, não é isso? Por mais que ele queira, por mais que eu enxergue que ele queira partir para uma reeleição, ele queira ser candidato novamente, foi candidato em 2012 e ele vai querer ser candidato em 2016, nós sabemos que ele não vai ganhar a eleição, que ele não tem condições mais de ganhar uma eleição aqui. Por quê? Primeiro, ele não atinge o eleitorado boca preta, não é? Os insatisfeitos boca pretas não vão votar nele. Os insatisfeitos, os indecisos, já ficou comprovado também que não vão votar nele. Então ele, por mais que seja o candidato mais forte, mais popular do grupo Taboquinha, ele não seria o candidato, estrategicamente falando, não é? Suficiente para ganhar essas eleições. O senhor, como advogado, juridicamente, José Augusto poderia ser candidato? Como é que está a situação dele? Questão ficha limpa, essas coisas? Você tem acompanhado? São vários processos, alguns processos ainda estão, né, para serem julgados nos tribunais superiores, e hoje José Augusto, né, enfrentaria uma impugnação à sua campanha. Não só ele, como o Toinho do Pará também. Teria candidatura registrada, mas sofreria uma impugnação, né, e tendo a possibilidade do Tribunal Regional Eleitoral impugnar, né, proibir ele de ser candidato. Essa possibilidade existe, não é? Agora fica difícil eu opinar mais profundamente em relação a isso. Por quê? Porque existe uma briga judicial, não é, que ele pode sair-se vencedor ou não, entendeu? Agora, se submeter a uma impugnação, ele com certeza vai se submeter sim, né? Vai registrar a candidatura e vai ter a impugnação que vai ser julgada, vai ser processada e julgada pelo tribunal.
acredito eu que nas eleições passadas para deputado tenha havido isso também. Ele tenha recuado da candidatura para a reeleição como deputado federal, porque essa possibilidade era muito clara. Entendeu? Creio eu que houve isso. A opinião particular minha, que realmente eu não acompanhei todo o trâmite. José Augusto defende um nome novo para candidato a prefeito do Grupo Taboquinha em 2016. Vereadores na campanha para deputado ano passado, Ernesto e a maioria dos vereadores firmaram com Fernando Aragão. O senhor vê que seria um nome novo? Seria Fernando Aragão ou teria algum outro nome? Fernando Aragão seria um nome novo, sim. Né? A gente não está falando aqui da idade do candidato. Né? Não está falando aqui se o candidato é novo ou velho na idade. A gente tem que analisar se o candidato é novo nas ideias, é novo no seu perfil de administrar. Né? Eu acho que hoje, não só o povo santacruzense, mas o povo brasileiro, eles clamam, eles querem votar em alguém que seja limpo. Eles querem votar em alguém que tenha uma vida pública limpa, que é uma raridade. Hoje em dia, não é, nós não precisamos submeter os candidatos ao crivo da justiça. Não é preciso o camarada o candidato, né, o político, o agente político, ser condenado por uma ação de improbidade administrativa para ser limpo ou sujo. A população tem que julgar essa pessoa nas urnas. Em 2012, nós tivemos o julgamento. Em 2012, o candidato Zé Augusto foi candidato, concorreu às eleições, a justiça permitiu que ele fosse para as urnas. E quem julgou Zé Augusto foram as urnas, foi o povo, entendeu? Então, hoje eu sinto que existe um clamor público por votar em alguém que tenha uma vida intocável, que esteja votando em alguém sabidamente honesto. E eu acho que esse perfil a gente encontra em Fernando Aragão. É um homem que tem mais de 30 anos de vida pública e está aí para ser julgado pela população. Passou o mandato de José Augusto Maia, deputado federal, 4 anos. Uma análise. Olha, eu tenho uma análise sobre os parlamentares muito diferente do que a gente quer escutar aqui em Santa Cruz, do que a gente escuta nas esquinas e se debate. Ele é um parlamentar. Eu acho que Zé Augusto, como parlamentar, como deputado federal, foi um deputado federal muito atuante, sim. Não é? Foi um deputado federal que teve uma luta incansável por Santa Cruz, que foi um deputado que participou ativamente da vida do Congresso, né? Como parlamentar, ele cinge-se a legislar, vamos chamar assim, não é? Então você querer cobrar de um parlamentar, seja de Diogo Moraes, seja de Zé Augusto, seja de Toninho Pará, que foi deputado, seja de Edson Vieira, que foi deputado, que ele traga estrada, que ele traga viaduto, que ele traga aeroporto, isso não existe. Isso não é a função, isso não é o mister de um parlamentar. Agora, a influência política do parlamentar para trazer alguns benefícios, fazer com que o Poder Executivo, viabilizar para que o Poder Executivo consiga trazer essas melhorias, isso aí sim, politicamente. Né? Não parlamentarmente, né? Não dentro do mundo do parlamentar. Entendeu? Tanto é que, infelizmente, alguns parlamentares se utilizaram de obras públicas, né, de promessas de obras públicas para fazer sua campanha. PS 160. PS 160 foi o carro-chefe da campanha de Diogo Moraes aqui no município. E, infelizmente, a gente se depara com a situação que se depara. Eu fico percebendo, às vezes, Eduardo, que alguns políticos pensam que a população, que o eleitor Santa Cruzense ainda é besta, sabe? Ficam querendo brincar com a opinião pública, brincar com a vontade popular. Não é isso? E isso é muito nocivo. Eu acho que isso aguça mais ainda a intenção do eleitor em não votar nesses políticos que gostam de se utilizar dessas artimanhas. Né? Por isso que eles creio profundamente que eles vão procurar votar em alguém que seja limpo, né? Que tenha uma postura digna de ser o representante de Santa Cruz. Então você acha que na campanha começou-se a duplicação da PS 160, ali foi uma obra eleitoreira? Os fatos por si só comprovam. Não é? Na eleição houve todo aquele amparato para duplicar a PS 160. A PS 160 está duplicada? Quando foi a eleição? 2014. Terminou a eleição, parou as obras. Foi muito aberrante, muito triste com isso.
Já que o senhor citou aí o nome do deputado Diogo Moraes, a gente estava falando agora há pouco também sobre a questão de financiamento de empresas. Aparece na prestação de contas de Diogo Moraes, né, das eleições, a ajuda financeira, o empenho financeiro da empresa Queiroz Galvão e também da Odebrecht, R$100 mil aí da Queiroz Galvão e 50 mil da Odebrecht. Então, o que é que o senhor você vai entrar acompanha sobre isso aí? 7h40, né? À primeira vista, eu não sabia que ligar, tinha havido essas doações, mas se for comprovado que a verba que tenha sido destinada pela Queiroz Galvão ou pela Odebrecht seja uma coisa legal, eu acho que o candidato não tem nada a ver com isso. Só as empresas que não tem muita coisa aí legal. Né? As empresas são investigadas aí pela Polícia Federal, tá toda essa confusão aí. Na pior das hipóteses, os parlamentares que receberam esse dinheiro, e se esse dinheiro foi comprovado que é um dinheiro ilegal, então o princípio da moralidade fica aí sob a interrogação, porque tantos candidatos que se dizem tão honestos, tão paladinos da justiça, né, receber esse tipo de doação, tem que ser investigado. Agora eu não vou incriminar aqui nem A nem B, nem C, porque recebeu o dinheiro da Odebrecht ou da Queiroz Galvão. Não pode, porque esse dinheiro pode ter vindo legalmente, então não tem problema nenhum. Agora 7h40 aqui na Rádio Santa Cruz FM, programa Falando de Política, Jairo Gomes. É verdade, nós estamos aqui com o doutor Neidson Ferreira, e ele, como eu falei, né, nosso programa de política, falando de política. Ô doutor, pois não. Você está vendo esse negócio dos taboquinhas, essa história de candidato, já apareceram candidatos e só. Candidatura de Francisco, pré-candidatura de Francisco, existe, será? Olha, eu tenho uma opinião, eu costumo dizer, inclusive nos grupos que eu participo, que a gente fala de política, que eu fico muito à vontade para falar desse assunto. Primeiro porque eu não sou político, né? Eu não tenho mandato, nunca tive, eu não tenho cargo público, então eu sou um cidadão, um eleitor, né? Meus amigos são taboquinhos, eu fiz minha vida aqui em Santa Cruz. Também agradeço a política dentro do grupo Taboquinha, então não vou me refutar a falar do assunto e até me denominar um eleitor taboquinha, não é? E eu fico muito à vontade para dizer o seguinte, opinião minha, tá pessoal? O desenho dessa discussão política atual, ele está muito claro. A gente já viu esse filme antes, Eduardo e Jairo, não é? Vocês estão vendo aí, hoje nós temos um candidato em potencial dentro do grupo Taboquinha. Hoje nós temos um homem sério, um homem limpo, um homem com a vida intocável, uma vida política intocável. Um homem que tem, né, segundo as últimas pesquisas internas, não só do grupo Taboquinha, mas também do grupo de Edson Vieira, né, que Fernando Aragão, ele tem uma rejeição quase que inexistente. Então isso é ciência. Pesquisa política é ciência. O candidato, o pré-candidato, não é, que tem uma rejeição muito baixa, ele tem toda a possibilidade do mundo de crescer. Só quem tem chances hoje em dia de vencer uma eleição aqui em Santa Cruz, vencer Edson Vieira nas eleições, não é Fernando Aragão, porque é o único que tem condições de crescer, tem possibilidade de crescer. A gente vê o Zé Augusto com a rejeição altíssima. Altíssima. Zé Augusto tem muito voto dentro do grupo Taboquinha. Só. Zé Augusto tem, eu vou chutar aqui, Zé Augusto tem 60%, 70% do voto dos Taboquinhas só. Muito pouco. Muito pouco. Não vai ganhar a eleição para Edson Vieira. Não vai. Certo? Aí aparece o nome desse rapaz, que é médico, que é um rapaz bom, bem intencionado. Filho de Santa Cruz, parece que ele está há 20 anos afastado do município. Inclusive ele nega, né? Que nunca foi chamado para nada e nem... Jairo, ele, lógico que nega. Lógico que nega. Mas só que o comportamento dele em alguns eventos que estavam presentes, não é? O que me leva a pensar, Jairo e Eduardo, é que, como a gente já sabe, como a gente já conhece, como é já manjado, vocês podem até não dizer aqui que vocês são radialistas, é que o rapaz foi escolhido para ser bucha de canhão. O rapaz foi escolhido para ficar no pelotão de frente. Olha aí, tu vai receber crítica aí, vai levar todo tipo de bordoada, entendeu? É o chamado inocente e útil, entendeu? Tu vai levar todo tipo de bordoada e quando chegar na hora do, desculpa a expressão, pega pra capar, entendeu? Eu apareço como salvador da pátria e você candidato de novo. Fica parecendo isso, minha gente. Ou não é?
Não é? Eu falo isso muito à vontade, porque eu não sou político, eu não tenho pretensão política, nem tenho obrigação de dizer o que querem ouvir. Eu digo apenas o que eu acho, a minha opinião. Sua opinião agora sobre Dimas Dantas. Dimas que já foi Taboquinha, já esteve Taboquinha, agora vice-prefeito, rompido com o prefeito. Como se analisa o político Dimas Dantas? Dimas é um advogado, Dimas é um homem inteligente, Dimas mostrou-se um político muito independente, né? É um político que fez parte de uma oposição ferrenha a Zé Augusto, né? Depois fez oposição ferrenha ao Grupo Boca Preta, depois se elegeu vice no Grupo Boca Preta, né? Por algum motivo que nós não sabemos, se desentendeu com a gestão atual, é vice-prefeito, afastado, e eu creio que ele siga uma carreira muito independente, sabe? Só que politicamente, a meu ver, ele ficou sem discurso, né? Depois da eleição do ano passado, depois da eleição do ano passado, em 2014, né, ensaiou-se, acho que vocês se lembram, ensaiou-se até uma aproximação com o Zé Augusto, não é? Aí parece que não foi muito bem-vindo, não teve muita aprovação dos taboquinhas, aí já desapareceu, mas é imprevisível, repito, é um candidato independente, um homem muito inteligente, que tem potencial comprovado, não é? E eu não acho que ele está fora da política, não. Eu não acho que ele está fora da política, não. Eu acho que ainda vem surpresa por aí. Câmara de Vereadores Santa Cruz de Capibaribe, como o senhor analisa a situação dos vereadores de oposição? Essa oposição funciona mesmo realmente na Câmara? Eu participei dos governos passados e tive o prazer de conviver com a oposição feita pelo grupo denominado Taboquinha, ou Boca Preta, né? Os vereadores naquela época, oposição. E digo com toda a propriedade, a oposição hoje, enfraquecida do jeito que está, né? Isolada, né? Com o seu quadro reduzido, porque nós sabemos que dos vereadores são 7, né? São 7 vereadores, eu só enxergo 3 vereadores ou 4 vereadores fazendo oposição realmente, criticando, levando os problemas, denunciando, que faz parte da oposição, faz parte. O maior símbolo da democracia é a contestação, é a oposição, a fiscalização deles, dentro da possibilidade deles, está sendo feita assim, né? Porque a oposição às vezes joga muito confete, joga muito... como é que se diz? Faz denúncias abertas e tal, aquele negócio todo infundados e tal. Não é assim. A oposição, ela tem que levar a apreciação popular, o que eles acham que está certo e que está errado. E é válido sim, não é? Quem tem que dar satisfação ao povo, e tem que dar satisfação ao povo sim, é o princípio da publicidade, não é? É a administração pública local. A prefeitura, o município, a prefeitura, a administração pública, a gestão, não é de Edson Vieira, não é da bancada de situação, não é de Afrânio Marques, tá entendendo? O município é do povo, é da população, é da sociedade. Então não adianta bater no peito, eu paguei, eu dei, eu fiz, eu botei, vamos acabar com isso. Ele é gestor, ele tá lidando com dinheiro nosso, com dinheiro público, com a coisa pública. Então o município não tem dono não, né? A oposição tem que reclamar sim, a oposição tem que denunciar, tem que perguntar e tem que colocar a administração, certo? Como diz a história, com calças curtas, né? Entendeu? Para poder eles abrirem a administração, abrir as contas, abrir os gastos, não é? Para a população ver o que está se passando. Isso é importante sim para a democracia. Vânio Vieira, já que a gente está falando de Câmara, vamos para Vânio Vieira. Vânio Vieira, gravações, denúncias. Como o senhor vê esse mandato de Vânio Vieira na Câmara de Vereadores? Rapaz, vocês gostam mesmo, né? Rapaz, é o seguinte, eu vou ser muito sincero, eu não vivo tão intensamente as coisas da Câmara de Vereadores. Não só eu, viu? Eu acho que muitos poucos cidadãos santacruzenses. Olha, a gente a gente faz a transmissão, né, pela TV, pela Web TV, e é muito bem visto, viu?
E o de rádio já foram comprovados no dia da reunião, 60% dos rádios estão ligados. Eu acho que mudou esse horário para tarde, aí tá dando 60% pico. E eu vi lá os números, porque o senhor sabe, né? A gente tem alguns controles. Pode ser que seja... Eu me valho justamente da imprensa de vocês, para saber o pouco que sei. O que eu quero falar é que vocês estão falando nas questões de Vânio Vieira, muita coisa aí é coisa de bastidor, é coisa interna, é coisa do dia a dia. Por exemplo, o Vânio gravou uma reunião e mostrou na rádio, não é? As reuniões foram particulares, tem alguma coisa que a população não possa saber. Vânio mostrou alguma coisa tão grave, tão absurda. Se mostrou é porque existe. Se existe, tem que ser investigado. Se Vânio participou de uma reunião, que eu não me lembro aqui, tá? Participou de uma reunião. Nessa reunião ele registrou alguma conversa, algum ato de improbidade, não é? De ilegalidade, articulado dentro dessa reunião, e ele levou a conhecimento público, tem que ser investigado, minha gente. Ou está acontecendo alguma coisa errada, está acontecendo ilegalidade, algum crime, todo mundo sabe que está e ninguém vai fazer nada. E aí? Agora, quanto a confiar em Vânio ou não, né, dele estar dentro de um grupo ou participar da reunião, aí não é problema da população, não, é problema da gestão, é problema do grupo a qual ele pertence ou pertencia. Nesse negócio de gravações, de denúncias e tudo mais, sobre a visita do governador, o protesto também, né? A visita do governador, o senhor, né, teve notícias, inclusive... Lógico, eu estava até no fórum no dia lá da... O governador foi na frente lá das pessoas, até uma moça fez algumas reivindicações para a escola dela. Isso foi ganhando contornos, né? E feito uma bola de neve, né? Porque é uma coisa que poderia ter ficado. Porque eu acho que é um direito legítimo. Como é que o sujeito não poder falar com um camarada que toma conta daquilo e ele não poder cobrar da pessoa principal? Então eu achei, né, levou-se por muito. Agora já está muita conversa, programas de rádio tratando muito nisso. Isso não é uma forma até de desqualificar as reivindicações, doutor? Eu acho que foi um dos maiores absurdos que eu já presenciei na minha vida, viu? Eu, na época da ditadura, eu nasci em 71, na época da ditadura eu era criança, né? Meu pai viveu a ditadura intensamente. Meu pai era professor universitário, foi perseguido, né? Teve passagens lastimáveis no lidar com a ditadura. E eu nunca tinha sentido algo parecido com a ditadura como eu vi aquele dia, né? Eu participei do ocorrido, os dois rapazes que levantaram, que protestaram, não é? Os três, né? Não, os três, mas eu conheço dois. Dois eu conheço, né? Que é um, inclusive, é estudante de Direito, trabalha comigo no escritório, que é Antônio, e outro é Tiago. Eles fizeram os cartazes e foram lá e protestaram, protesto pacífico, protesto inteligente. Inclusive Antônio foi o que levantou a placa das migalhas. Que inclusive... Que aí vai ser inesquecível aqui na cidade. E então o governador e depois candidato, né? Eduardo Campos imitou aquilo e foi falar daquele jeito com Dilma, né? Então, não querendo a meu ver, um protesto desse é salutar, é ótimo, inclusive para os políticos da situação, porque eles estão dando subsídio aos políticos de chegarem lá no governo do estado e, em vez de desculpa a palavra, babando, reivindicando as coisas em relação a Santa Cruz, pedindo por Santa Cruz. Então, se o governador vem para cá e tem um clamor popular por algum tipo de benefício para a cidade, o político, obviamente, está acobertado por aquilo ali. Não é isso? A população está pedindo. O que aconteceu naquele dia? Esses dois que foram lá levantar a placa, não só os dois, mas o outro também lá, que eu soube que levantou a placa também, quando eles saíram do local, a guarda municipal, certo? Estava esperando eles com uma abordagem aos veículos dele. Veja só, a gente tinha dezenas de carros e motos e tudo lá. 2 veículos foram privilegiados, premiados com a abordagem da guarda municipal. Prenderam a moto do cidadão lá, que eu vi, inclusive, chegando no Cispol em cima da caminhonete, e prenderam o carro de Tiago. Né? Por si só, esse ato já é um ato corrompido, já é um ato de perseguição,
já é um ato de retaliação porque eles foram exercer democraticamente o direito de reivindicar, o direito de protestar. Aí o prêmio, né, o deles, a postura da administração foi mandar perseguir, mandar prender. Independente do carro tá certo, tá errado, tá com a... Todos estavam, mas eles foram os premiados. Né? O princípio da impessoalidade, da moralidade, já foi rasgado. Então o que acontece? O carro de Tiago, pior, o carro de Tiago, o IPVA dele venceu-se em mês passado. Em março. Então ele tem até julho para estar quite, para andar com o documento de 2014, ele estava com o documento de 2014. Né? E o pior, me parece que ele inclusive tinha pago a primeira parcela, só que ele não estava em mãos. O carro dele ficou preso no Cispol, entendeu? Ficou preso no Cispol, absurdamente, né? Levianamente. O carro dele ficou preso, porque foi perseguido, porque protestou, não é? Quando chegou no outro dia, ele foi no Cispol, aí vejam só o que aconteceu. No outro dia ele foi no Cispol, com a mesma documentação que o carro foi preso. E o carro dele foi solto. Detalhe, tinha uma multa. O cara lá deixou uma multa para ele pagar. O pessoal que estava lá de serviço, que não estava no dia anterior, estavam tão aborrecidos, né, penalizados, estavam tão tristes com o que tinha acontecido. Foi um negócio tão absurdo. Pegaram a multa dele, me dê aqui a multa, você não vai pagar a multa nenhuma, não, rasgaram a multa e pronto. Com isso aí, o senhor disse que o governo de Edson Vieira é um governo de perseguição? Eu não vou generalizar, não. O governo Edson Vieira é muita gente. O governo Edson Vieira tem muitas secretarias, muitos secretários, tem muita gente de bem, tem muita gente séria, muita gente que quer trabalhar, muita gente que quer fazer em prol do município. O governo Edson Vieira tem algumas secretarias, algumas diretorias que são escandalosamente perseguidores. Escandalosamente perseguidores. Eu sou advogado do Sindicato dos Servidores Públicos do município. A guarda mesmo sofreu muito, não foi? Eu tá sofrendo ainda, doutor? Sofre muito. A guarda tem um pequeno núcleo na guarda que o militarismo na época da ditadura perde. Tem um grupinho lá que é Polícia Federal, é fichinha, né? A autoridade maior do que ele não existe não. Um pequeno grupo. A guarda é uma instituição maravilhosa. Instituição criada aqui com toda honra, não é? Mas tem um grupinho dentro da guarda que é perseguidora, muito perseguidora. Pior, bajuladores ferrenhos do prefeito. Né? Eu acho que a missão princípio é mostrar alguma coisa ao prefeito. Eu não sei até que ponto o prefeito é conivente com isso não, sabe? Mas se não tomar nenhuma providência... Doutor, eu estou recebendo notícias, inclusive o nosso correspondente e amigo, Alberto Xavier, ficou de me ligar para dizer tudo isso, que o prefeito Odon, que o senhor já defendeu, né? Foi, eu cheguei até a trabalhar um mês de um mês com ele lá. Ele rompeu, a Lucinha rompeu. Ave Maria, foi mesmo, mas foi uma coisa que era esperada até... ele gastou com rosas, R$10.700. Muito amor, né? Para dar às pessoas rosas. A Lucinha? Não, para dar a Lucinha não, que sim, é isso? Cuidado. Para dar às mães, no dia das mães. Tô brincando. Ele comprou, o dia das mães ainda não é dia 13, né? Já, eu não acompanhei isso aí. Olha, eu sei que ele gastou R$10.700 com rosas, e dispensou licitação e tudo mais, e o senhor sabe que só pode dispensar com 8 mil, né? Até 8 mil. E eu sei que esse rolo tá lá, e eu não tenho mais notícias, que eu tenho contato aqui com dois correspondentes, mas até agora não me retornaram. E eu queria que ele dissesse, né? Santa Cruz. E o senhor também poderia, né, como o senhor conhece um pouco, né? Que só foi um mês, não deu para... Não deu. Não. Eu sei que... Alberto. Eu sei que o Odon é mais ou menos um perfil de Tonho do Pará, sabe? É uma pessoa que é totalmente alheia à administração, às coisas da administração, tem dificuldade de ler, dificuldade de escrever, e eu acho muito difícil, sabe? Administrar um município é muito... Agora 8h06, afinal falando de política, agradecendo ao doutor Neide pela presença aqui no nosso estúdio, por esse bate-papo. Agradeço a vocês pela oportunidade, desculpa aí pelos excessos, mas quando eu falo de coração, eu falo o que penso, falo com... tentando ser transparente, tentando ser o mais sincero possível, e foi o que eu vim fazer aqui.
Um abraço a todos, abraço a minha esposa Fabiana e meu filho Eduardo, que estão em casa me ouvindo. E a todos os meus amigos, o pessoal do grupo aí, Direto ao Ponto, que tanto me acolhem o dia todo com nossas opiniões e nossas divergências. Quem está mandando um abraço para o senhor também é o Gustavo Sabalos. Gustavo, meu amigo Gustavo, faixa laranja, viu? Faixa laranja agora de judô, laranja, mas tudo bem, deixa pra lá. Laranja? Laranja. Ah, Maria, mas laranja no bom sentido. Tu é doido, não fala desse nome. Tu que tem de ler, parece um pomar isso aqui, rapaz. Pablo até Ricardo, tu, até tu, Pablo. Grande Pablo. Que é isso, rapaz? Um abraço também aqui. Os vereadores Carlinhos e Ernesto também estão ligados com a gente. Verdade. Então, doutor, foi muito bom, um papo legal, né? O senhor tem a palavra abalizada, igual dizia um comentarista muito famoso, um comentarista esportivo. Né? E o seu time ganhou, né? Aquele time? Ganhou, graças ao meu Náutico é o timaço. Arrasou. Como era o nome do time que ele jogou? Arrasou, campeão de Brasília, o campeão do Distrito Federal, o Brasiliense, o poderoso Brasiliense. Veio aqui e levou o pau do meu timbu. Foi. Ganhou uma. Bota duas. Ele está muito feliz. Pegamos o doutor Neito assim, com essa felicidade toda, né? Porque o Náutico ganhar é uma felicidade, né?